Olá, 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 meus amigos! Olá, 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 minhas amigas! Professor Guilherme De Luca, mais uma vez na sua tela, mais uma vez na sua casa, no seu vídeo, para estudarmos essa matéria tão importante, que é o processo civil. E nós falaremos de uma fase interessantíssima no nosso processo de execução, que é a fase de liquidação da sentença. Ou seja, nós iremos quantificar o valor da sentença. Nós precisamos torná-las valores, precisamos aproximar da realidade para que, de fato, nós possamos, assim, executar efetivamente. É isso que nós falaremos na nossa aula. Vamos trazer os principais aspectos, os principais pontos e, eventualmente, se você tiver uma dúvida, se tiver algum ponto que você queira rebater o professor, queira discordar, concordar, elogiar, criticar, vai nas minhas redes sociais, me procura lá nos meus contatos que eu vou passar para você. Opa, deixa eu voltar aqui. Meu e-mail, Guilherme Deluca, com 2 Ds mesmo, @gmail.com, minha fanpage, Prof. Guilherme Deluca, Instagram, @Prof. Guilherme, e meu WhatsApp aí, que é pra gente fazer talvez uma lista de transmissão, manda lá, fala que é meu aluno no PCI Concursos, que te adiciono, e você receberá notícias, bastante notícias também de viés trabalhista, que eu também atuo bastante nessa parte. E então sempre tem uma informação, alguma curiosidade do direito, de repente tem uma piadinha também, porque ninguém é de ferro. E nós, assim, seguimos nosso dia a dia, nossa rotina. Nós já estudamos algumas fases do processo. Nós estudamos a fase cognitiva do processo, até que essa fase cognitiva ela chegasse no pronunciamento judicial. Esse pronunciamento judicial, ele interligaria a fase de execução. Obviamente, nós tratando de título executivo judicial. Por outro lado, se fosse um título executivo extrajudicial, incidiria na existência de um novo processo. Isso já foi falado, já foi debatido ao longo do nosso estudo, das nossas análises. É só você verificar os vídeos anteriores. Nós falamos da sentença, falamos da coisa julgada, falamos de todas essas particularidades que, obviamente, uma desencadeia na outra. Já fizemos uma análise introdutória sobre os aspectos envolvendo a execução, que você precisa saber eventualmente para a sua prova, porque é cobrado, é um tema exigido, e se é um tema exigido, você não vai dar esse mole de não estudar. Logo, temos que então se basear nisso para resolver e para responder. Hoje, o que nós vamos falar aqui é justamente dessa fase de liquidação da sentença. A liquidação da sentença, ela se fundamenta na ideia de que para execução é indispensável que nós tenhamos um título líquido e que permite identificar o quanto, o montante que se é devido. É isso que nós buscamos na nossa execução. A execução, ela tem que ter o título líquido e, obviamente, o valor, a quantificação. São os critérios impostos necessários. Por título líquido, você pode considerar que é aquele título que indica, obviamente, a quantidade de bens ou a quantidade de valores que constitui a obrigação. Isso será o título líquido. Ele deve constar do próprio título, podendo, quando muito nesses casos, exigir cálculos aritméticos para apurá-los, se não for possível aferir desde logo. Perdão, estou engasgando aqui. O título executivo extrajudicial há de ser sempre líquido. Sempre ele terá o valor. Agora, se sua quantia não resultar diretamente da leitura do que dele consta, obviamente, ou de cálculos aritméticos, ele perderá a sua eficácia executiva. Logo, nós temos que título extrajudicial sempre será líquido. Se ele não for líquido, perde justamente essa sua finalidade que nós estamos tratando. Agora, por sua vez, a sentença, obviamente no pronunciamento judicial, ela poderá ser ilíquida. Judicial, vamos anotar aqui para não... Ela poderá ser ilíquida. Quando que ela poderá ser ilíquida? A sentença ela poderá sim ser ilíquida e para que possa ter início a execução, é indispensável que ela passe pela fase da liquidação, que se apure o montante que esse título ele corresponde. É isso que se espera na nossa liquidação. Sempre que na fase cognitiva, naquela fase onde nós buscamos a sentença e ela for prolatada de maneira ilíquida, antes de ter início a fase de cumprimento da sentença, haverá
uma etapa que nós consideramos como etapa intermediária da liquidação. Essa etapa intermediária, que é a liquidação, ela traz para nós os valores, ela impõe que seja quantificada e podemos então mensurar o que é devido pelo devedor ao credor. Agora, se nós estivermos diante de um título que for uma sentença penal condenatória, coloca aí uma exceção. Antes do início da execução, o que vai acontecer? Haverá a liquidação dos danos que estamos mensurando. É isso. Vocês conseguiram entender? É muito simples a estrutura e mecanismo da liquidação. A liquidação, ela vem pra gente e fala o seguinte: o título executivo judicial, você tem que ter um valor determinado, não pode ser indeterminado. Então, se você é indeterminado, vamos te transformar em valores. Ele transforma a sentença líquida em líquida. É esse o objetivo. E professor, quais são os tipos de liquidação? O Código de Processo Civil atual, ele manteve como liquidação por arbitramento e a liquidação por procedimento comum, tal como eu coloquei aqui para vocês. Esse é o nosso Código de Processo Civil. Só que além da liquidação por arbitramento ou a liquidação por procedimento comum, se nós valemos um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, nós poderemos acrescentar um outro tipo de liquidação. Justamente aquela liquidação que apura o quanto devido às vítimas. Obviamente, quando for proferida sentença condenatória de modo genérico. Isso vai se implicar geralmente em casos de ações civis públicas, mas essas ações civis públicas não são qualquer umas, mas sim aquelas que visam a defesa dos interesses individuais homogêneos. É isso que nós vamos tratar nesse caso. Então, são essas três formas de liquidação que nós temos que persistem no nosso ordenamento jurídico. Liquidação por arbitramento, procedimento comum e apuração do quanto devido às vítimas. São as fases que nós temos. Diante desse entendimento, a partir do momento que nós podemos entender quais são os tipos de liquidações, nós temos que buscar uma outra interpretação. Qual que é a interpretação que nós temos que buscar? As fases de liquidação. Quais são as fases de liquidação? Primeiramente, a liquidação ela não constitui um novo processo, mas ela é apenas uma fase do processo único como um todo. Diante disso, partimos da seguinte ideia. Tal como acontece com o cumprimento da sentença que nós estamos tratando, essa liquidação, reitero para vocês, ela não constitui um novo processo, mas sim uma fase. E a liquidação ela estará regulamentada nos artigos 509 a 512 do CPC. São os artigos que vão tratar dessa temática. O devedor, diante disso, ele será citado. Aliás, o devedor ele não será citado, não, mas sim intimado na pessoa do seu advogado para acompanhá-lo, obviamente, essa fase, esse momento e, de certo modo, ele vai ter a ampla defesa contraditória do seu lado. Artigo 510 e 511 que está inserido dentro desses artigos que nós estamos mensurando. Agora, se nós estivermos diante da revelia, não haverá, obviamente, a necessidade de intimação. Por quê? Porque ele é revel. Se ele é revel, artigo 346 do CPC dispõe o contrário em relação a isso. Professor, tira uma dúvida para mim. E se a sentença, mais uma vez eu quero que você me esclareça, liquidação de sentença penal, condenatória, arbitral ou estrangeira, acontece da mesma forma? Nesses casos, como não há nenhum processo civil de conhecimento precedente que nós estamos tratando, o devedor, reitero para vocês, vamos colocar junto aí, sentença penal condenatória, sentença arbitral ou sentença estrangeira, ele será citado. Para quê, professor, que ele será citado? Porque a primeira vez que ele comparecer a juízo, obviamente, ele será cobrado em relação ao que é devido para a sua pessoa. Agora, temos um outro ponto que eu chamo a sua atenção. Outro ponto que vale a pena nós destacarmos. Quem
possui legitimidade para proceder com a liquidação, professor De Luca. Veja só, a liquidação, conforme eu coloquei na tela para vocês, ela poderá ser requerida tanto pelo credor quanto pelo devedor. Ambas as partes que figuram na nossa fase de execução, elas poderão proceder com esse momento. Elas terão legitimidade, obviamente, para uma no polo ativo e outra no polo passivo da nossa execução. A legitimidade dessa que nós estamos falando, ela deriva do interesse em pagar. Você existe, você possui essa finalidade, essa busca em pagar aquilo que se deve. Justamente porque há a necessidade de se extinguir a obrigação. Quando necessário, obviamente, a apuração de um quanto. Então, para promover a liquidação, para promover depois a execução, ambas as partes poderão promovê-las. Uma na legitimidade ativa e outra na passiva, justamente visando a extinção da obrigação quando for necessário apurar esse quanto, que ocorre na nossa fase de liquidação, evidentemente. Agora, se tratando de sentenças, vou até anotar aqui para vocês. Sentenças condenatórias genéricas, a nossa lei ela irá impor o seguinte: desde que ela tenha sido proferida em ações civis públicas, nessas hipóteses, somente o credor estará legitimado, porque o devedor ele não terá de condições algumas de saber quem são as vítimas ou quem sofreu os danos e qual dano foi que ocorreu. Vamos repetir para você anotar e não tirar nenhuma dúvida? Tratando de liquidação condenatória genérica, tal como eu coloquei aqui para você, sentenças condenatórias genéricas, desde que elas estejam proferidas ou que forem proferidas em ações civis públicas. Portanto, nós temos mais de uma parte nos polos, nós temos uma ação com várias partes, somente o credor legitimado estará para promover com a nossa liquidação, tendo em vista que o devedor ele sequer terá condições de saber quem são as vítimas e quais foram os danos que aconteceram nessa situação hipoteticamente levantada. É isso, uma peculiaridade, uma pegadinha, inclusive, que pode aparecer na sua prova. Se numa situação como essa, de ação civil pública, e se tratando de sentenças condenatórias genéricas, se pode, nesse caso, qualquer parte promover a liquidação. Não, somente o credor que poderá promover. A iniciativa da execução, da liquidação, ela será sempre do credor, porque cabe a ele, obviamente, provar que ele tem a qualidade, demonstrando nesses casos da nossa ação civil pública que ele pode ser uma das vítimas que foi objeto dessa ação. Por isso que ele quer mostrar, por isso que ele quer demonstrar, por isso que ele quer enfatizar. É essa necessidade que nós temos em relação a isso. Tudo isso se tratando da legitimidade para a liquidação. É um ponto que poderá ser requerida por ambas as partes, porém, em caso específico, ação civil pública, sentenças condenatórias genéricas, mais uma vez, reitero para vocês. Fechado? Vamos falar de um tema interessantíssimo, que é a liquidação provisória. Vamos falar da liquidação provisória? Veja só. Na liquidação provisória, nos casos que admite execução provisória, será possível também o que nós chamamos de liquidação provisória, evidentemente. Caso a sentença que nós estivermos tratando não for liquidar, nessas hipóteses. Enquanto houver um recurso pendente desprovido de efeito suspensivo, o credor ele já poderá promover a execução. Isso que eu estou falando para você. O credor ele pode sim promover a execução e, se tratando de sentença ilíquida, ele poderá promover também a liquidação. É isso que acontece. Nessa liquidação, qual que é a finalidade? Apurar o quanto, o valor que se faz devido pelo devedor ao credor. É outro ponto que eu trago para vocês. Se nesse caso nós tivermos a situação onde o recurso for provido, a liquidação e a execução subsequente que nós estamos tratando ficarão sem efeito. Logo, se ela está sem efeito, as partes deverão ser restituídas à situação que anteriormente se encontrava. Para esse tópico que nós estamos discorrendo, eu convido você a fazer a leitura do artigo 512 do CPC. Vou anotar aqui, 512
Por que, professor, do 512 do CPC? Ele prevê a possibilidade de promoção da liquidação, mesmo que esteja pendente um recurso de efeito suspensivo. Essa é a possibilidade trazida pelo 512, mesmo nessas hipóteses. A ideia ela parte do pressuposto acertado de que a liquidação que nós estamos tratando não se confunde com a execução. Logo, nela não é tomada nenhuma providência que pode ser considerada concreta e satisfativa. Isso é o caso que eu chamo a sua atenção. Agora, mesmo que a execução não possa ter início, ela será possível de promover sempre no que tange a liquidação. Assim, haverá um ganho de tempo, obviamente. Enquanto o recurso ele tramita no órgão adquém, no órgão lá que vai julgar, ele poderá ter um curso de apuração do quanto devido no órgão ACO. Conseguiu compreender? Vou repetir para vocês essa parte, para não ficar nenhuma dúvida. A partir da interpretação do 512 do CPC, nós temos a possibilidade de liquidação se tratando de recurso provido de efeito suspensivo que está pendente de julgamento. Nessas hipóteses, a ideia que nós temos que levar em consideração é que o pressuposto acertado de que a liquidação não se confunde com a execução é de que ainda não é tomada nenhuma providência. Pronto. Nada que visa satisfazer irá acontecer. Mesmo que a execução ela não possa ter início, será possível a promoção da liquidação com finalidade, com o intuito de se ganhar tempo, rapidez, celeridade processual. Enquanto o recurso tramita no órgão adquém, poderemos ter o curso da apuração do quanto no órgão ACO. Esse é um ponto que eu queria chamar sua atenção. Essa liquidação que nós estamos tratando, ela é feita por conta e risco de quem propuser, tendo em vista o quê? Que haverá o risco de reversão do julgamento. Essa questão da reversão do julgamento, vou até anotar aqui para vocês, ela é um dos fatores mais importantes que chama a sua atenção. Porque se houver a reversão desse julgamento, a parte que promoveu a liquidação, ela arcará com as despesas, com a perda que ela ocasionou, até então realizada com a fase de liquidação. Por isso, cumpre aos requerentes que nós estamos tratando ponderar as vantagens e as desvantagens de mover a execução, mover a liquidação, obviamente, na fase de liquidação provisória. Esse é um ponto que eu chamo a atenção para você. Tendo em vista que a parte ela deverá ponderar, então, a vantagem ou a desvantagem de promover a liquidação provisória, tendo em vista a existência de um recurso de efeito suspensivo pendente, nesses casos, então, vale a ela ponderar e analisar quais são as possibilidades, as remotas possibilidades de acolhimento desse recurso em questão. Vale a pena, de fato, discutir? Vale a pena dar início à liquidação com quem haverá um considerável ganho de tempo? Você deve se perguntar isso, é uma decisão pessoal. Mas se o risco de provimento é grande, desse recurso ser revertido, talvez aí não vale a pena. Mas, para você tem que saber, você tem que ter em mente que isso é uma faculdade das partes em considerar essa questão da liquidação. Se o risco de provimento é grande, talvez não vale a vantagem, não vale tanta pena. Por isso que você tem que verificar friamente tais questões. Como ela deve ser processada no órgão ACO, enquanto os autos principais estão no órgão adquém, para examinar justamente esses recursos, será necessário extrair dos autos os seus suplementares. Tudo bem que no processo eletrônico tudo fica mais fácil hoje. Agora, enquanto ele pende o recurso, a liquidação ela pode até ser concluída e decidida. A partir do momento que nós estamos falando, onde o recurso ele for julgado e, obviamente, não couber nenhum outro efeito suspensivo, pode-se passar para a execução. Mas, enquanto houver a ocorrência de pender esse recurso, ela não poderá ter início. Ponto muito importante para você estudar para a hora da sua prova. Não confunda isso, por favor. Professor, o que seria a vedação de sentença ilíquida?
Tô até travando a língua mais uma vez. E líquida. Veja só. Somente títulos judiciais e líquidos que entra aqui nessa questão que nós estamos falando. Mesmo assim, há casos onde o legislador eles os veda expressamente. Um exemplo é o artigo 491 do CPC. O artigo 491 ele diz que na ação relativa à obrigação de pagar a quantia, ainda que formulado um pedido genérico, a decisão ela definirá desde logo a extensão que nós temos da obrigação, o índice de correção monetária, as taxas de juros, termo inicial de ambos, e bem como o período de capitalização de juros e também, quando for os casos, se não for possível determinar o montante devido, a apuração desse valor devido dependerá da produção de provas e a realização demorada, excessiva e dispendiosa. E também se for reconhecida por sentença. São as hipóteses do 491 que nós estamos tratando para vocês. Vale a pena a leitura dele? Vale a pena a leitura do 491. Que você vai fazer no término da nossa aula, do nosso estudo. A súmula 318. Vou até colocar também para vocês. A súmula 318, nosso STJ, ela fala para nós o seguinte, que uma vez que há a formulação do pedido certo, que há a formulação do pedido determinado, somente cabe ao autor o interesse recursal em determinar, em demonstrar a existência de vício da sentença que se mostre líquida. Redação da súmula 318. Pedidos certos e determinados. Você, autor, você terá o interesse recursal em demonstrar algum vício na sentença até então ilíquida. É seu momento de aferir tal questão. Outro ponto que eu queria abranger aqui, que eu queria trazer na nossa aula. Sentença parte líquida e sentença parte líquida. Líquida e ilíquida. O que acontece nessa situação, professor? O artigo 509. Vamos colocar. Parágrafo 1º do CPC. Esse artigo ele dispõe para nós da possibilidade de haver justamente uma sentença que seja parte líquida e uma parte ilíquida. Quer um exemplo que nós podemos mensurar? O que seria assim uma sentença líquida e ao mesmo tempo ilíquida? Uma sentença que foi proferida em uma ação de reparação de danos. Essa ação ela pode condenar o réu a pagar o dano emergente, correspondente ao gasto que ele teve, obviamente, em X valor, ou seja, você tem a questão quantificada, e ao mesmo tempo ele pode condenar nos lucros cessantes. Esses lucros cessantes, eles serão apurados na fase de liquidação. Isso pode acontecer. Nesse caso, o credor, ele pode, de forma espontânea, desde que ele tenha vontade, promover de modo simultâneo a execução da parte aos gastos que ele teve em determinado valor, e no que tange o lucro cessante, o que ele faria? Seria apurado na fase de liquidação. Ele promove a execução da parte que está liquidada e, obviamente, em autos apartados, anota essa palavra, autos apartados. Ele, nesta situação, promoverá a liquidação da sentença. É isso que acontece. Então, só recapitulando aqui para a gente não se perder nessa parte. Se tratando, então, de uma sentença líquida e ilíquida, o juiz proferiu uma decisão onde ele colocou um valor determinado em X coisa e ele colocou um valor que seria apurado na fase de liquidação. Você pode promover a execução? Pode promover a execução da parte liquidada e pode promover a liquidação da parte considerada como ilíquida. Só que essa liquidação correrá em autos apartados. Por quê? Para não paralisar o processo, para não parar, para você poder dar andamento mesmo nele. Este é mais um ponto importante que nós estudamos. E continuando, professor, o que seria os cálculos do contador? O que seria isso? Sempre que você tiver uma dúvida, o magistrado, nesse caso, ele pode se valer de um contador do juízo. Obviamente, esse contador de juízo é aquele de confiança do juiz, que passou no processo seletivo,
ou que foi admitido para que o juiz pudesse nomeá-lo para realizar esses cálculos judiciais. Esse nosso contador judicial, ele terá um prazo máximo de 30 dias. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Prazo máximo de 30 dias para efetuar a verificação dos cálculos, exceto se outro prazo lhe for determinado, obviamente. Atenção, coloca aí atenção no seu caderno, coloca um destaque amarelo, porque isso pode cair na sua prova. Quando nós falarmos da liquidação por contador, não se trata do retorno da liquidação por cálculo do contador, não é isso, pois o juiz ele não decidirá ao final se os cálculos do credor estão corretos ou incorretos. Essa é a diferença que nós temos aqui na questão fomentada, na questão suscitada. Fique atento em relação a isso. Certo? Certo? E podemos dar uma continuidade? Liquidação por arbitramento. O que seria, professor, a liquidação por arbitramento? A liquidação por arbitramento, você vai tomar nota aí no seu caderno, é aquela que justamente se presta para apuração de um bem ou de um serviço. A única tarefa nessa liquidação que nós estamos tratando é justamente a apuração desse valor. Obviamente, o que demandará a apresentação de pareceres e documentos considerados como elucidativos pelas partes, obviamente, se não for suficiente, nomear um perito. Portanto, eu resumi aqui para vocês, a liquidação por arbitramento é aquela que se presta a apurar o valor do bem ou do serviço. A liquidação por arbitramento chama sua atenção que não há nenhum fato novo que você quer ir demonstrar, não há nenhum fato novo para se apurar. A diferença da liquidação por procedimento comum é que nessa há a necessidade imperiosa de prova de fatos novos. Entendeu? Então, nesse caso, só recapitulando, liquidação por arbitramento. A única tarefa é a apuração desse valor. Demanda a apresentação de pareceres e documentos pelas partes. Se isso não for suficiente, aí sim nomeia um perito. Não há nenhum fato novo. A diferença da liquidação de procedimento comum é que no procedimento comum há necessidade de provar um fato novo. Nessa situação, esses fatos novos vão além da simples apuração do valor, desse valor de bem ou do valor do serviço prestado. Vão além. Tanto que você vai fazer a leitura do artigo 509.1 do nosso Código de Processo Civil. O 509, inciso 1º do Código de Processo Civil, ele dispõe que, se tratando de liquidação, ela será feita por arbitramento quando determinado por sentença, ou quando for convencionado pelas partes, ou quando também for exigência da natureza do objeto de liquidação. 509.1, inciso 1º, que você fará a leitura. Muitas vezes, quando os juízes proferem as sentenças condenatórias, eles acabam estabelecendo qual será a forma que ocorrerá a liquidação. Qual se fará essa liquidação? Obviamente que essa manifestação dada pelo magistrado, ela não possui um caráter definitivo. Mesmo que nessas situações conste o que nós chamamos de arbitramento. E nesse caso, pode ser necessário que aconteça de procedimento comum ou caso se constate a necessidade de provar fatos novos. Tudo isso é o que você deve colocar. Nessa situação, pelo credor ou devedor, o arbitramento, o juiz, ele não será possível de decidir de plano se houver intimação das partes para a apresentação dos pareceres e também dos documentos elucidativos. Ele nomeará um perito e fixará um prazo para chegar a essa conclusão. As partes, elas poderão formular quesitos e indicar seus assistentes técnicos. Aqui entra um assistente técnico no nosso processo de execução, na nossa fase de liquidação. E o procedimento que será observado é os mesmos previstos no que tange a prova pericial. Esse é a liquidação por arbitramento. Professor, e para a gente fechar o bloco, o que seria a liquidação pelo procedimento comum? A liquidação por procedimento comum é aquela em que há necessidade de comprovação de fatos novos ligado ao valor, à quantia que se coloca em discussão. Essa previsão está no artigo 509 do nosso CPC. Você fará a leitura sim ou com certeza? O 509 ele vai trazer mais ou menos a ideia de que pelo procedimento comum que nós estamos utilizando,
Quando houver a necessidade de alegar ou provar fato novo, a apuração da quantia exigirá a demonstração desses fatos novos, relacionados, portanto, à extensão do dano e do cuidado exigido pela vítima. 509, inciso 2º. No caso do procedimento comum, a liquidação, ela exige que a sua petição inicial, o autor, ele apresente e continua a causa de pedir. Ele demonstre o porquê daquela liquidação, onde o magistrado que irá julgar, o magistrado competente, deverá ater-se sob pena de proferir um julgamento extra petita. Ele não pode julgar além daquilo, é somente aquilo e pronto, acabou. O procedimento da liquidação por artigos é comum, ainda que se trate da fase de conhecimento. E ainda, obviamente, que tenha observado o procedimento especial. Aqui no nosso procedimento comum, o réu ele será intimado para apresentar a contestação. E, obviamente, se ele não apresentar a contestação, presume-se verdadeiros fatos relacionados à quantia que foi apresentado. Razão pela qual é muito importante ele contestar. Todos os meios de prova serão admitidos aqui na nossa liquidação pelo procedimento comum, sendo que pode o juiz determinar o quê? A prova técnica e designar a audiência de instrução e julgamento. Após isso, a instrução, o julgamento ocorrido na audiência, o juiz ele proferirá uma decisão interlocutória e julgará a nossa liquidação. Poderá o juiz, nesse caso, considerar como provado, de modo total ou parcial, todos os fatos novos que forem declarados líquidos no que tange a obrigação e apontar esse valor e determinar esse valor. Nada impede que o juiz ele realize mais de uma liquidação pelo procedimento comum. Olha que maluco, ele pode fazer isso mais de uma vez, desde que seja nos casos onde há danos que se manifestem, que se agravem ao longo do tempo. Isso pode acontecer. Nessa situação, não serão apurados os danos até então que apresentarem-se de modo oportuno. Os outros que se manifestarem posteriores, que serão analisados e verificados. É isso. Os principais pontos que eu queria trazer para vocês no que tange essa liquidação pelo procedimento comum. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma questão que queira discutir com o professor, manda lá no meu Instagram, manda lá no meu Facebook, manda no WhatsApp, que eu estarei esperando você para a gente solucionar essa controvérsia. Desde já, eu agradeço o seu contato, agradeço a sua atenção e obrigado pela paciência. Bons estudos e até a nossa próxima aula e nosso próximo encontro. Tchau!